Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje eu vou contar tudo pra você no manual falado da minha nova DM7200. Essa máquina é incrível, vem 200 tipos de pontos decorativos e eu tô extremamente apaixonada por ela. E se você quer ter uma máquina como essa aí no seu ateliê, aqui abaixo na descrição desse vídeo eu tô deixando para você o site da Janome e, é claro, o meu cupom de desconto também, para você garantir aquele descontinho nas suas compras. E se você quer saber mais sobre ela, é só continuar aqui comigo. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje já vai começar. Mas antes disso, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Então vem comigo que eu vou contar tudo para você sobre a minha nova máquina. Então eu vou começar esse vídeo te contando tudo que vem junto com a DM7200. É claro, vem a máquina de costura e aí vai vir vários acessórios. Então ela vem 4 bobinas dessa daqui transparente, sendo que uma já vem encaixado aqui na máquina. Ela vem com vários calcadores, vem com conjunto de agulha, vem com um calcador de zigue-zague, calcador de ponto decorativo, vem com um calcador de zíper também, que é aquele essencial, né, pra gente tá fazendo aí os nossos trabalhos. Vem com o calcador também de caseado pra poder fazer o botão automático. E, gente, muito importante lembrar vocês, vem um saquinho com os acessórios, que é esse daqui. Então, todos esses acessórios, ele vem aqui. Mas não esquece, ó, de tirar essa parte aqui removível da sua máquina, tá? Ou então, ó, você nem precisa tirar, ó. Ela abre, é uma gavetinha. E aqui, gente, tem mais alguns calcadores, tá? Esse daqui é o calcador para você poder pregar botão. E esse daqui é um suporte, tá? De chapa estabilizadora que vem também com a máquina. Então é essencial que você abra essa gavetinha aqui para você não achar que não vem esse acessório aqui. Essa máquina eu conheci através de uma amiga que já tem essa máquina e uma das reclamações dela foi pra mim: ai, não vem aquele calcador de costurar o botão. E aí quando eu abri eu falei: olha a mágica, parece que vem um calcador desse. Então, ó, sempre importante você ler o manual da sua máquina pra você saber tudo que vem junto com ela, pra de repente você não tá comprando acessórios sem precisar. Vem bastante acessório com a máquina, praticamente todos aqueles acessórios básicos que você mais vai utilizar durante as suas costuras aí no ateliê. E aí vem também um calcador tipo pra gente fazer aquele acabamento de ponto tipo overlock, vem um calcador de bainha invisível, vem um calcador, gente, esse calcador é super interessante, é esse daqui, o calcador de 1/4 de polegadas. Esse calcador aqui de 1/4 de polegada, ele é muito interessante porque ele tem a mesma distância de quando a gente costura com a máquina industrial. Ou seja, o calcador comum da máquina de costura, se a sua máquina consegue aí levar a agulha toda para o lado direito, ele vai ficar com uma margem de meio centímetro. Já o calcador da máquina industrial, ao contrário do que muitas pessoas pensam que é um calcador de meio centímetro, ele não é. Ele é de 0,66 milímetros, que também é conhecido como 1/4 de polegada. Ai, nossa, Eliane, mas 1,66 milímetros não faz diferença nenhuma. Se de repente você estiver fazendo costura criativa, realmente não vai fazer diferença. Mas se você estiver fazendo um projeto de patchwork, por exemplo, às vezes 1 milímetro, às vezes o risco do lápis que tá até sem apontar ou que foi engrossando faz toda a diferença no final do trabalho. Então é interessante você saber que esse calcador aqui vai te dar uma margem maior. Então, de repente, você está fazendo um projeto que você quer usar a margem de 1/4 de polegada, é com esse calcador aqui que você vai fazer. E aí a máquina tem mais coisas, tá? Ela tem o abridor de casa, que também é conhecido como o descosedor, ajuda a gente, né, a desmanchar aquela costurinha que a gente não gosta, mas que é necessária. Vem a escovinha de limpeza para ajudar você aí na hora que estiver fazendo a limpeza da sua máquina. Vem também, gente, ó, essa chavinha aqui de fenda, tá? Essa chavinha aqui, ó, que ela é desse jeitinho aqui, ela ajuda na hora de desparafusar essa chapa aqui da máquina para poder fazer a limpeza. Às vezes a gente vai com uma chave de fenda um pouquinho maior e dificulta. Essa daqui que é a ideal para a gente poder tirar essa chapa aqui e fazer aquela limpeza mais geral da máquina que é necessário de vez em quando.
E aí ela vem com 2 portas-carretéis, um tá aqui, ó, encaixado na máquina e o outro tá aqui. Ela vem também com um pino, tá? Esse pino aqui, ó, ele serve para você poder encaixar aqui na máquina. Deixa eu ver cadê o encaixe aqui. É aqui atrás. Esse aqui. Ó, você encaixa ele aqui e aí você vai colocar aqui, ó, o expositor de pontos. Aí é bem legal porque, ó, você consegue girar ele e é legal para na hora que você tá costurando, você tá vendo. Só que na hora que a gente for fechar a máquina, você precisa tirar ele para poder encaixar a tampa. E aí eu vou deixar aqui para vocês abaixo do vídeo toda a descrição, tá? Dos materiais que vem para você dar uma olhada, mas no seu manual de instrução também vai vir. E sabe que eu também adoro, gente, na hora que eu vou estudar o manual da máquina, eu prefiro estudar diretamente pelo site da Janome. Eu não sei se você sabe, mas caso de repente você tenha adquirido aí uma máquina de costura de segunda mão, que seja da Janome, dá uma olhadinha no site deles, porque às vezes pode ter ido sem manual, você tem alguma dúvida e lá dentro do site tem um manual de praticamente quase todos os modelos e você consegue fazer o download gratuitamente e estudar aí e saber melhor sobre tudo que sua máquina pode fazer. Aí, mais importante de falar para vocês, ela vem com essa capa plástica aqui, ó, que é uma capa rígida. Gente, essa capa, ela é incrível. Por quê? Porque ela protege a máquina não só de poeira, como também protege a máquina da luminosidade. A gente sabe que com o tempo, ó, é só se encaixar assim, ó, é bem simples de você encaixar. E aí, é claro, né, ela tem que estar tá ligado todos os cabos. E a gente sabe que com o tempo, a máquina, ela vai amarelando justamente pela exposição à luz solar, né, a claridade, enfim, e também a poeira. Então, é bem legal você poder proteger a sua máquina. Ela vem também com pedal, tá? E com cabo de energia para você poder tá ligando a sua máquina na energia. Quais são os equipamentos, né, as coisas que vêm adicionais aí da máquina que você pode comprar à parte lá no site da Janome? Um dos acessórios que são vendidos à parte lá no site da Janome, que eu adoro, é esse porta-alfinete. A gente encaixa aqui, ó, no buraquinho que tem na máquina e ele é bem legal na hora que você tá costurando para você ir pegando aqui os seus alfinetes, agulhas, alguma coisa e facilita aí o seu processo de costura. Mas comprando sua máquina e usando o cupom Farolzinho, aqui abaixo desse vídeo eu tô deixando o cupom para você ganhar de brinde, tá? Usando o meu cupom e comprando essa máquina, que é a que eu tenho aqui no meu ateliê, você ganha um porta-alfinetes como esse e aí você não vai precisar comprar. Mas tem um acessório que assim, eu amo e acho imprescindível no ateliê, tá? Dá super para você trabalhar sem, a máquina tem um espaço aqui bem legal, mas um acessório que eu adoro é a mesa extensora, tá? Ó, então a mesa ela é assim, ela tem aqui, ó, os pezinhos para você poder colocar. E aí, para encaixar, ó, é só a gente tirar essa parte aqui, que ela é móvel, né? A gente consegue tirar essa parte móvel aqui. Inclusive, quando a gente tira essa parte móvel, você fica aqui, ó, com o braço, o espaço livre para você poder fazer costuras circulares, como uma barra de calça, como até uma nécessaire, de repente arredondada que você tá fazendo. Costurar na máquina doméstica facilita muito aqui, ó, por ter esse espaço. E quando a gente vai colocar a mesa extensora, é só você encaixar ela aqui, ó, facilmente. Na mesa extensora tem também uma régua, tá? Essa régua aqui é uma régua de 35 centímetros e além dela ter centímetros, ela tem também polegadas. Então, de repente, você tá aí fora do país ou se você é acostumada a trabalhar com polegadas, na mesa extensora também vem. Amo a mesa extensora, principalmente na hora de fazer o matelassé ou costurar algum trabalho maior. Eu gosto porque ela dá muita estabilidade para o nosso projeto, para aquilo que você estiver produzindo. E aí, mais uma coisa que eu adoro também é ter o tapetinho, tá? Por que que eu preciso de um tapetinho, Eliane? Isso é para a máquina não andar, não trepidar? Não, gente. As máquinas da Janome, e é uma das coisas que eu mais amo, elas são extremamente estáveis. Elas não vão andar na sua mesa, tá bom? Por quê? Justamente porque por dentro a máquina ela é toda de metal. Então, se você pegar uma máquina da Janome e qualquer outro tipo de máquina, você vai perceber o peso,
justamente porque ela é toda de metal. E sendo, né, a parte de dentro toda de metal, ela traz mais estabilidade na hora de você fazer a sua costura. Eu gosto do tapetinho justamente porque ele ajuda a proteger ali a sua mesa de trabalho, enfim, o seu ambiente, para não riscar. Vocês vão perceber que eu sempre costuro em cima da minha placa de corte. E aí tá tudo bem, tá tudo ok. Mas se você tem aquele espaço separado da mesa, do cantinho da máquina de costura, que eu não tenho aqui no ateliê, até gostaria, é bem legal você ter o tapetinho aí para proteger a superfície da sua mesa. E além de tudo, o tapetinho é um charme, né? E aí, gente, vamos falar um pouquinho sobre a velocidade, né? Porque afinal de contas, a gente quer o quê? Pisar no pedal e acelerar como se não tivesse amanhã. Esse é o momento da gente ter ali, ó, a nossa máquina. A Ayrton Senna tinha aí o seu carro veloz e a gente tem a nossa máquina de costura. E a velocidade da DM 7200 com o pedal, tá? É de 820 ppm. O que significa o ppm? É pontos por minutos. Já se de repente você é a pessoa que prefere costurar com o botão Start Stop, você dispensa o uso, né, do pedal. E aí no botão Start Stop, a maior velocidade dela, ou seja, ela fica um pouco menos veloz, que é de 700 pontos por minuto ppm. Lembrando que, mesmo você utilizando o pedal, você consegue fazer o controle da velocidade através do pedal, tá? E no Start Stop, a gente tem aqui, ó, esse botãozinho que vai fazer o controle. Mesmo costurando com o pedal, para você atingir a velocidade máxima, que é de 820 pontos por minuto, ó, precisa estar aqui, ó, no máximo, tá ok? Porque daí você... é só acelerar, tá? E estando no Start Stop também, a velocidade 700 pontos por minuto, é você ajustando aqui também a velocidade no máximo, porque a gente tem 3 ajustes de velocidades. Por exemplo, mínimo, médio e o máximo. A Mariana já tá se aventurando em fazer algumas costurinhas aqui no ateliê. E aí, quando ela vai costurar, o que que eu faço? Eu deixo no Start Stop e na menor velocidade. Por quê? Porque vai mais devagarzinho, é mais fácil para a criança e também é mais fácil para a gente ali no controle, enfim, de tudo mais. Então fica uma dica aí para você, se de repente você está ensinando o seu filho a costurar, ou até, né, se você pretende ter aulas para ensinar a criança a costurar, é bem legal quando você for escolher a sua máquina saber se ela tem esse controle de velocidade. Olha aí, como eu já falei para vocês, ela tem 800 tipos de pontos, tá? Eu falei 800, jura? Não, não falei. 800 pontos. Como já falei, 800 pontos. Então tá bom, deleta. E como eu já falei pra vocês, a máquina tem 200 tipos de pontos decorativos. E, gente, o que é mais legal na máquina da Janome, deixa eu pegar aqui o acessório pra gente deixar aqui, e eu ficar com as mãos livres, né? Porque você sabe que a gente gosta de falar com as mãos também. O que é mais legal é o seguinte, gente. Quando eu falo que a máquina tem 200 tipos de pontos, eu tô falando que ela tem realmente 200 tipos de pontos, tá? Porque tem algumas máquinas, e eu já falei aqui pra vocês diversas vezes, que tem pontos invertidos. Às vezes a máquina fala que ela tem 100 tipos de ponto, eu já tive máquina assim aqui no ateliê. Só que quando você vê, na verdade ela tem 50 pontos. Então ela tem 50 pontos, um exemplo. Você vai fazer um ponto que é assim, ó, um 3, Leandra de Dói. Você vai fazer aquele ponto que é um 3. Aí ela tem o 3 de um lado e um 3 do outro. Então, na verdade, ela não tem, né, realmente, um exemplo aí, 200 pontos. Ela tem metade disso, ela tem 100. E isso não vale a pena pra gente, porque se a máquina tem realmente, sabe, 200 pontos, se você quer fazer do outro lado, é só você inverter sua peça. Então, você costura pra fora ou você costura pra dentro pra ter o mesmo resultado, seja o ponto do lado direito ou o ponto do lado esquerdo. Mas a máquina da Janome, essa DM 7200, ela tem realmente 200 tipos de pontos decorativos, tá? Ela tem o modo 1, que tem aqui 100 pontos, e você virando no modo 2, tem mais 100 pontos. E além de tudo, ela ainda tem aqui um alfabeto completo, tá? Pra você poder fazer pequenos bordados.
Quando a gente está falando do alfabeto, você consegue bordar letras e números e também caracteres. Ah, nome com acento, enfim, aquilo que você precisar. Tem estrelinha, tem coraçãozinho, tem arroba, tem nota musical, tem aquele ezinho lá do contrário. Não sei como chama, não é o que significa de dinheiro, né? Mas vocês entenderam aí, né? Não entendeu? Coloca aqui nos comentários que eu respondo pra você, tá bom? Então, ela vai ter aqui, ó, vários tipos, diversos tipos, tá? De caracteres. E esses caracteres, eles são bem interessantes para você fazer pequenos bordados. Então, por exemplo, o seu filho vai para a escola, né? Tem os uniformes. Então, é legal, você consegue bordar ali o nome da criança. E essas letras são de até 7 milímetros, ou seja, um pouquinho menor que 1 centímetro, tá bom? Então, ela é um tamanho pequeno, mas que dá para você super se virar. De repente, você também quer personalizar pequenos trabalhos, dá para fazer chaveirinho, dá para fazer várias coisas. É só colocar a criatividade para funcionar. E aqui no canal tem várias peças que vocês podem utilizar o ponto decorativo e também as letras, né, o alfabeto, para você colocar sua criatividade em prática aí e parar de arrumar desculpa e fazer peças incríveis. Ela possui o botão Start Stop, tá? E como eu já falei aqui para vocês, ó, o controle de velocidade. Aqui ela tem o botão de arremate, botão de retrocesso. E essa máquina tem também o corte de linha automático. Não, gente, cortar a linha numa máquina é tudo, Brasil. Eu vou mostrar pra vocês como que é aqui na hora da gente tá costurando. Não, é demais assim, é tudo de bom. E esse botão aqui, ó, do centro é pra você decidir se na hora que você para de costurar, a agulha, ela vai parar com a agulha abaixada ou se ela vai parar com a agulha levantada. Eu gosto sempre, na hora que eu vou parar, de parar com a agulha abaixada. Principalmente quando a gente tá fazendo um viés, vai virar a peça, auxilia bastante. E aí, gente, nesses 200 tipos de pontos, ela tem 12 tipos de pontos de costura em zigue-zague, tem costura tripla em zigue-zague, 3 pontos para bainha invisível, 8 pontos de aplique para patchwork, ponto de tipo overlock, ponto de tipo overlock duplo, pontos decorativo, ponto para quilt, pontos para ilhós, para servido e também pontos travetes. A máquina, ela é bivolt e aí quando a gente liga aqui, ó, ela tem 3 tipos de luzes. Como que funciona? Quando eu ligo aqui, ó, para acionar essas luzes, eu vou usar sempre aqui, ó, a tecla mod. E aí, gente, na tecla mod, para que vai servir, ó? Então, mod 1, você consegue selecionar aqui, ó, todos os 100 tipos de pontos que tem aqui na frente. Você vai ver aqui, ó, que tá escrito 99, mas ela começa no 0, tá? Então, dá um total de 100 pontos. E aí, você vai escolher o tipo de pontos que você quer utilizar, tá? Os pontos decorativos começam aqui, ó, a partir desse ponto aqui, ó, 46. E aqui a gente vai tendo, ó, ponto de costura reta, zigue-zague, como eu já falei pra vocês, vários tipos de ponto aqui de casinha de botão. Adoro esse ponto 19 aqui, ó, pra poder fazer matelacê, dar um efeito lindo. E aí a gente vai escolhendo vários tipos de ponto. Só que de repente você quer fazer aqui um ponto decorativo, como por exemplo esse daqui de coraçãozinho. E aí, como você pode ver, ó, tá no modo 2. E aí, o que você tem que fazer? Seleciona aqui o modo 2 e aí você vai selecionar através das setas do painel aqui da máquina o ponto de número 45. Então, primeiro você vai aqui, ó, no numeral, tá? Eu vou selecionar. Então, selecionei aqui, né? Ele vai, ó, selecionando aqui o numeral, tá ok? Ó, seleciona aqui 40. E aí, como eu quero o ponto de número 45, aí eu venho aqui na dezena até chegar no ponto de 45. E aqui a gente tem alguns ajustes, tá? Aqui eu tenho ajuste da largura, tá? Eu posso diminuir, essa daqui é uma máquina de 7 milímetros, então essa é a largura máxima do ponto. E aqui eu posso ajustar o comprimento, tá? Ó, esse tipo de ponto, o comprimento máximo é de 2,5 e o mínimo de 1. E aí você tem que ir testando os seus pontos e ver a configuração que você mais gosta. O que é legal também quando você estiver testando os seus pontos? Você anotar
aquela configuração que você gosta, para não precisar toda vez que você for fazer aquele tipo de ponto, você ter que estar ali testando sempre. E aí, para a gente poder ativar o modo A, ó, então eu tenho aqui o modo A, vamos supor que eu vou escrever números, tá? Ah, eu tô bordando aqui a data de nascimento, ó, 25. Então, eu clico aqui, ó, vem pro modo A, tá vendo? Só que, de repente, eu tô escrevendo um nome e eu preciso aqui que tenha um acento, alguma coisa do tipo. Aí eu preciso vir, ó, pro modo A, que ele mostra aqui, ó, o acentinho. Quando eu clico e acende as 3 luzes, aí eu estou no modo A, que tem o acento, tá ok? E aí você consegue ir para a configuração. Uma coisa que vocês podem observar é que quando a gente vai mexendo aqui, ó, ele vai dando a indicação do calcador. Qual é o tipo de calcador, tá? Sapatilha, enfim, não sei como você fala aí, que você vai utilizar. Então, vamos voltar lá, ó, no modo 2. Então, eu vou deixar aqui, ó, no modo 2. Eu vou vir aqui, ó, naquele mesmo ponto 45, ó. E aqui ele tá falando pra mim que eu vou estar utilizando a sapatilha F. Aí, ó, o calcador de número F é esse daqui. Você vai perceber que ele é transparente. E isso é bem legal, porque ajuda você a visualizar o ponto quando você estiver fazendo. Vou tentar colocar aqui, ó, num outro tipo para poder ver aqui, modo 1, vou voltar aqui, ó, modo 1, e vou colocar aqui, ó, nesse ponto, que são os pontos para a gente poder fazer a casinha de botão. Ó, voltei aqui para o modo 1, no ponto 0, que é o ponto de costura reta, tá? E aí, quando ele identifica que você vai utilizar a sapatilha A, é essa daqui, ó, que já vem com a sua máquina, tá? Ela vem aqui presinha na máquina e aí ela tem o número aqui. Então, isso vai facilitando para você poder identificar. Tem aqui, ó, sapatilha C. E aí, eu tenho também aqui a sapatilha de número E, que é a sapatilha para a gente poder utilizar para aplicar zíper. E ela é aquele tipo de sapatilha que eu adoro, que você consegue utilizar, aplicar o zíper, né, usando dos dois lados. Tem aula aqui no canal que eu falo tudo para vocês sobre zíper. Eu vou estar linkando no final desse vídeo. E aí, quando você colocar essa sapatilha, aqui vai continuar a sapatilha de número A, porque é a costura reta. Só que, quando a gente está utilizando a costura reta, a largura aqui do ponto, ela serve para você poder modificar aqui a agulha, tá? Da sua máquina, ó. Então, eu tô aqui. Se eu abaixar, ó, eu vou bater aqui. Então, o que que eu faço, ó? Eu vou aqui, ó, movimentar a minha agulha para ela ficar certinho na posição que eu preciso para eu poder utilizar esse calcador. Então, além dela ter o corte automático, né, que a gente clica aqui na tesourinha e ela vai cortar, ela também tem o corte lateral aqui, tá? Eu mesmo, gente, ainda não me adaptei 100%, apesar de ter a tesoura, a gente é tão condicionado que às vezes eu esqueço que tem a tesourinha aqui, a hora que eu vejo eu tô cortando a linha aqui, tá? Então tem essa opção também para, enfim, facilitar ou caso você esqueça, assim como eu. Ela tem o painel aqui da máquina de LCD. E aí, gente, a gente tem algumas teclas aqui, ó. Por exemplo, essa tecla aqui é uma tecla de memória, tá? Que você consegue gravar os seus pontos preferidos. E nessa daqui, você consegue também fazer uma sequência, onde você memoriza e depois você consegue colocar o corte também. Então, vamos supor que você esteja aí bordando vários uniformes ou várias palavrinhas, você vai fazer várias sequências de chaveirinho para uma encomenda. Você já memoriza aqui para depois ter o corte quando acaba tantas palavras e aí você já vai fazendo. Ela consegue fazer a combinação de até 50 caracteres de comprimento. Então, dá para formar aí até frases, dá para trabalhar bastante com essa máquina. Aí, a gente tem as setinhas, né, que vai te auxiliar aqui a trocar os pontos. Tem também a tecla aqui apagar, caso de repente você faça aqui uma memorização e esqueça, tá? Então, aqui, numeral e dezena. Temos aqui o ajuste, né, de comprimento e de largura. Aqui é pra gente poder fazer o ponto de casa de botão. Aqui são os pontos elásticos, então ela tem também aqui
aquela sequência rápida para você não precisar ficar procurando, ó. Você coloca aqui e ela já vai direto pro ponto de número 10, tá? Que dá para você poder estar utilizando aí para fazer vários tipos de costuras. Aqui, ó, quando a gente clica, ela vai, esse daqui, tá, gente, que também tem zigue-zague, tá? Ela vai direto, que são os pontos que são mais utilizados, que a gente mais usa muito. Costura reta, então vem aqui pro 0, zigue-zague, vem aqui pro 7, e aqui a gente tem um dos pontos elásticos, que ela tem vários. Agora aqui eu quero aproveitar para falar um pouquinho para vocês sobre as posições, tá, do calcador. Então ela tem a posição abaixado. Quando a gente levanta o calcador aqui, ó, ela tem a posição levantada. E quando você levanta o calcador aqui, ó, e fica segurando com a sua mão, ela tem a posição extra levantado. E aí significa que quando ele tá aqui levantado, você vai ter uma altura aqui, ó, de 0,7 centímetros, tá? Essa altura aqui é bem legal, principalmente se você tá fazendo alguma coisa mais grossa. Facilita na hora de você entrar aqui com a sua peça na máquina. Pessoal, então é isso. Eu acho que eu consegui mostrar para vocês aí o máximo para você ter uma ideia, você que de repente tá na dúvida, quer ter uma máquina maravilhosa com pontos decorativos, tá? Ó, falei para vocês que eu ia colocar aqui os acessórios aqui abaixo, mas eu vou aproveitar para deixar para você já o link para você fazer o download do manual. E aí lá no manual tá escrito todos os acessórios que vem para você poder acompanhar. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa máquina aqui, ela realmente é incrível, gente. Os pontos dela é demais. Mais uma máquina incrível da Janome aqui no ateliê. E aí eu vou reforçar para você que aqui abaixo, na descrição desse vídeo, eu tô deixando para você o site da Janome e também o meu cupom de desconto, caso você queira ter uma lindeza como essa aí no seu ateliê. E se você gostou desse vídeo, não esquece de encaminhar para uma amiga que tá começando aí na costura, para ela conhecer essa máquina maravilhosa, caso ela esteja aí pesquisando e querendo comprar uma máquina da Janome. E é claro, aproveita também para deixar o seu curtir. Se você tem uma máquina como essa, coloca aqui nos comentários se você quer que eu ensine alguma coisa. Se você não tem também, tá? Aproveita aqui para comentar e para tirar todas as suas dúvidas, que aí, é claro, eu trago mais conteúdos para vocês aqui, explicando algum detalhe minuciosamente que pode fazer a diferença para você que de repente ainda não está sabendo como usar aí na sua máquina. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!